Sejam muito bem-vindos à terceira videoaula do minicurso de Shine. Hoje nós vamos seguir aí com o aplicativo da calculadora de IMC e introduzir alguns novos conceitos aí que podem deixar seu aplicativo bem interessante. Então, primeiramente eu vou rodar aqui só para a gente lembrar como que ele está funcionando aqui, né? A gente especificou aqui uma cor de fundo, para que ter uma certa coloração aí. Tem o título, uma descriçãozinha, aí pula uma linha. Tem o input de altura, então a pessoa coloca a altura dela, depois pula uma linha de novo, tem o input de peso, ela coloca o peso dela, e aí tem os outputs, né, do cálculo do IMC mesmo, e da classificação dentro da faixa de peso, né, acima do peso ou abaixo do peso. E aí aqui no servidor, o resultado ele calcula o IMC e coloca o IMC arredondado com uma casa decimal. E aqui, no outro resultado, né, da classificação do IMC, ele calcula o IMC de novo e testa se está abaixo do peso, dentro do peso ou acima do peso. Então, duas coisas que a gente pode fazer, né, que eu vou passar nessa aula, uma delas é uma questão de eficiência. Então, uma breve explicação sobre como o Shine funciona aqui. Quando a gente coloca essa função renderText, ela é uma função reativa, né? Ela está no servidor e ela é reativa. Isso significa que cada vez que o usuário muda o valor do input, então, cada vez que ele muda a altura e muda o peso, né? Basta ele mudar um deles, aliás, se ele mudar a altura, toda essa expressão roda de novo. Então, se ele mudar um pouquinho a altura, a expressão roda de novo. Se ele mudar um pouquinho o peso, a expressão roda de novo. Então, cada vez que ele muda, a expressão roda de novo. Da mesma forma com o resultado 2. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é um pouco ineficiente, porque a gente está calculando o IMC no resultado. Então, se mudar a altura, ele vai, calcula o IMC de novo e printa. E aqui ele vai e calcula o IMC de novo, ou seja, cada vez que o usuário muda o input, ele calcula duas vezes o IMC. É claro que nesse caso é um cálculo simples, né? E isso não vai deixar o aplicativo mais lento, porque é um exemplo muito básico. Mas, em exemplos de cálculos mais demorados, né, mais complexos, isso poderia fazer uma grande diferença, né, no desempenho do aplicativo. E é interessante a gente começar a pensar sobre um código mais eficiente. Então, o que a gente pode fazer para corrigir isso é definir o IMC como uma variável no servidor, e ela vai ser uma variável reativa. Então, toda vez que o usuário mudar algum input, ela calcula de novo. Só que aí a gente usa essa variável aqui dentro das funções de renderText, e aí ele vai calcular uma vez só, e não duas, né? Então, para a gente criar uma variável reativa, a gente precisa usar a função reactive. E aí a gente pode copiar essa expressão aqui. Esse vai ser o valor dessa variável. E aí a gente pode remover agora o cálculo de dentro das funções. Ele vai calcular uma vez só. E isso vai ser mais eficiente, né? Só que só tem um detalhe, que a gente não pode rodar o código assim, que ele não vai entender aqui o que é IMC. Quando a gente cria uma variável com a função reactive, ela se torna como se fosse uma função. Então, para a gente chamar esse IMC aqui, a gente precisa abrir e fechar parênteses, como se a gente estivesse chamando uma função que não tem argumentos. Então, se eu colocar aqui o IMC, agora isso funciona. E se a gente rodar, a gente não vai ver nenhuma diferença visual, mas o nosso código ficou mais eficiente. Então, ele muda da mesma forma. E agora, um outro detalhe que a gente poderia pensar em fazer é que é o seguinte, né? Se você reparar aqui no nosso aplicativo, quando você entra nele, ele já mostra
um valor de IMC e uma classificação de peso. Só que o usuário não colocou nenhum valor ainda, né? Então, isso talvez não faça tanto sentido e a gente poderia colocar um botão para que esse resultado só apareça depois que o usuário clicou no botão. Então, a gente pode fazer isso da seguinte forma. O Shine também permite colocar botões, né? A gente pode colocar um botão aqui antes do resultado, depois dos inputs, para que ele clique no botão e apareça o resultado dele, do cálculo, né? Então, é a função Action Button que a gente usa aqui no Shine para colocar um botão. É bem parecida com o input, no sentido de que também tem um input ID. Então, a gente pode colocar que o ID dela vai ser calcular. A gente também precisa especificar um label. Então, pode ser calcular também, né? Para a gente indicar para o usuário que quando ele clicar aqui, o aplicativo vai calcular o IMC dele. E a gente ainda pode colocar um ícone para deixar bonitinho. E o ícone, esses ícones vêm do site, desse site aqui, .awesome. E a gente pode pesquisar aqui algum item que a gente queira. Então, por exemplo, aqui um item de uma calculadora, né? Talvez seja interessante nesse caso, porque a gente vai calcular. Então, a gente encontra o código dos ícones aqui, né? O código, na verdade, é uma palavra mesmo, mas é o código que a gente digita lá e ele aparece o ícone certinho. Então, a gente precisa... A gente está especificando o argumento icon, mas a gente precisa chamar a função icon também, que é outra coisa. Então, esse é o argumento icon, a gente precisa chamar a função icon, tá? E aí a gente coloca o nome do ícone aqui, calculator. Depois do botão, a gente coloca uma vírgula, né, para separar dos outputs, e a gente pode pular uma linha também. Agora, vai ter um botão aqui para calcular, mas ele ainda não faz nada. Então, quando eu clico, ele não faz nada, porque a gente não especificou ainda no servidor qual vai ser a função dele. Uma coisa que a gente já pode reparar aqui é que está um pouco colado aqui o IMC com o botão, e a gente pode pular mais uma linha. Beleza. Então, como que a gente faz agora, né, para que o IMC só seja calculado quando o usuário clicar no botão? Bom, eu expliquei, né, nessa aula que cada vez que o usuário muda algum valor do input, o IMC vai ser calculado de novo. Esse bloco de código vai ser rodado, vai ser avaliado de novo, né? E esse também vai ser avaliado de novo. Ou seja, o usuário muda, o IMC é calculado de novo, o texto é avaliado de novo, porque o IMC mudou o valor, então ele é avaliado de novo e aparece um novo texto na tela. E esse bloco também é avaliado de novo, ele faz as comparações. E é exatamente isso que faz com que o aplicativo seja reativo, né? Porque cada vez que o input muda, ele também muda os outputs de acordo com o input. Mas o que a gente quer fazer, às vezes, é que ele não mude sempre que o usuário mudar alguma coisa. Ele pode mudar de acordo com algum evento. E o evento, nesse caso, é um clique no botão. Para isso, a gente pode definir essa função IMC, essa variável, na verdade, né? Ao invés de a gente usar a função reactive, a gente pode usar a função event_reactive. Que agora, ela não vai mudar sempre que o usuário trocar o valor da altura ou do peso. Ela vai mudar só quando acontecer algum evento, que, nesse caso, é o primeiro argumento dessa função, né? É um clique no botão. Então, a gente precisa fazer menção aqui ao botão, né, que é o calcular. Então, a gente menciona ele com input, sinal de dólar, calcular. E sempre que alguém clicar nesse botão, essa expressão vai ser avaliada. Então, se a gente rodar agora, repare que quando você entra no aplicativo não tem texto nenhum, ele não te dá nenhum resultado, que é o que a gente quer, né? Porque o usuário não colocou a altura e o peso dele ainda, está o valor padrão aqui. Se eu mudar
a altura aqui, mudar para qualquer valor, ou o peso, aumentar o peso aqui, ele não muda, não aparece nada aqui, mas se eu vier aqui e agora sim colocar a minha altura e o meu peso, clicar em calcular, ele mostra aqui o IMC e a classificação do peso. E é interessante, né, perceber também que se eu mudar agora, ele não está calculando de novo, porque ele só calcula de novo, ele só avalia essas expressões de novo quando o usuário clica no botão. Então, eu estou mudando aqui, ele não está mudando o IMC, mas se eu clicar, ele muda. Então, clicando aqui, ele muda o output. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima aula.